Salve nação! E a treta do Casagrande e do Neto com os jogadores do Penta, hein? Nessa segunda-feira, durante o velório do Roberto Dinamite, Cafu mandou a real e deu uma baita invertida no Casagrande e no Neto. Eu não fui no velório do Pelé exatamente por isso. O Cafu, você e o Dunga são os últimos capitães que nós temos nesse mundo. Ninguém foi, ninguém esteve lá. Não vamos deixar isso ser maior do que foi esses grandes jogadores, o simples fato de algumas pessoas. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver o que disse o Cafu com todos os detalhes. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola? Então baixe agora mesmo o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você pode escolher seu time de coração e receber notificações em tempo real dos jogos, ver estatísticas e notícias e além, é claro, vídeos com conteúdos exclusivos. Então bora lá, aproveita agora mesmo e já baixa o OneFootball no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos lá entender mais sobre essa treta. Há 3 dias atrás, Casagrande voltou a criticar os pentacampeões mundiais em entrevista recente ao Sports Bus. As emoções pra mim ela bate muito forte. Eu não fui no velório do Pelé exatamente por isso. Porque eu tenho essa regra. Eu não vi meu pai no caixão que morreu em 2020, eu não vi minha mãe, não vi o Sócrates. Então assim, não é uma justificativa porque eu fui, porque eu não fui, não é justificativa, é uma realidade dos fatos. E eu cuido exatamente para não ter queda emocional. E eu não, fiquei com muita vontade de ir mesmo, mas se eu tivesse alguém que fosse comigo, se eu tivesse uma companhia, achei do caramba o Neto ter ido, foi muito legal o Neto ter ido lá. Se você soubesse, você teria ido com o Neto? De madrugada, difícil, porque eu não ando de madrugada. Então, assim, eu tento me cuidar da melhor maneira possível. Eu não fui por causa disso, porque eu tenho o meu lado emocional para cuidar. Mas não é uma justificativa, não. Podia ter ido também, mas era um risco para mim. Por isso que eu acho o seguinte, as críticas que eu fiz e que todo mundo está fazendo aos tetracampeões e aos pentacampeões, independe da pessoa ter ido no velório do Pelé ou não. A questão é, não teve nenhum representante campeão de 94. O Silva foi lá representando a Federação Paulista. Não teve nenhum representante do pentacampeonato. Não teve nenhum representante da seleção que acabou de jogar uma Copa. Agora, acabou em dezembro a Copa do Mundo. Não foi ninguém. Ninguém, cara. Então, cara, a crítica é merecida, é justa e a cobrança também é justa, independentemente. Outro que também tinha dado uma cornetada nos pentacampeões mundiais foi o apresentador da Band. O craque Neto ficou pistola e chegou até a falar o nome do Cafu durante o programa ao vivo. Se liga aí. Você, Ronaldo Fenômeno, você que comeu pepita de ouro, você que na Copa de 2014 falou que não precisava hospitais, você, quando recebeu o prêmio de melhor jogador, sabe quem foi entregar pra você? O Pelé. Sabe quem entregou pro Ronaldinho Gaúcho? O Pelé. Sabe quem entregou pro Kaká? Kaká, que disse que aqui a gente não valoriza os ídolos. Você estava lá? Vocês foram no velório? Não, vocês não respeitaram o Pelé. Ninguém. Romário não foi. Bebeto não foi. Ninguém foi. O Cafu, você e o Dunga são os últimos capitães que nós temos nesse mundo. Vocês dois poderiam ter ido representar o capitão. Você, Cafu, que eu amo de paixão. Você, Dunga, deveria ter ido. Ninguém foi. Ninguém esteve lá. E isso foi a maior vergonha. E aí, Kaká, eu vou mostrar pra você o que é ser ídolo. Ídolo sou eu, meu irmão, que chego lá e sou aplaudido. Não ir no velório do Pelé. Os jogadores que estiveram com ele em 58, 62, 70, 74, todos vocês que foram campeões do Penta, aí bota uma fotinho no Instagram, vai vocês todos com o Instagram pro inferno. Mas e o que diz o capitão do Penta, hein? Nessa segunda-feira, durante o velório do Roberto Dinamite, Cafu quebrou o silêncio, mandou a real e deu uma baita invertida a quem tava criticando sua ausência no velório do Pelé. Bora ver. Muito se falou no enterro do Pelé, né? Não foram muitas pessoas.
pessoas, que não valorizam os ídolos. Como é que você viu tudo isso, né? Seu nome foi citado também, depois de você eu vi um post seu, né, nas redes sociais falando que você gostaria de ter ido, mas nem conseguiu o voo. Se você pudesse falar um pouquinho disso, né, que você está aqui presente, prestando toda essa homenagem também para o Dinamite, se puder falar um pouquinho disso também, porque muito se falou sobre isso e eu quero ouvir de você. Eu sempre tive presente, né, em todos os velórios dos nossos grandes ídolos. Não sei se vocês sabem, mas o Carlos Alberto Torres eu tive aqui no Rio de Janeiro, peguei o meu carrinho e vim. O Félix eu tive em São Paulo, tendo a oportunidade agora do Roberto. O Pelé, infelizmente, por motivos que vocês sabem, eu não consegui voltar para o Brasil, mas os nossos ídolos sempre vão ser homenageados. Os nossos ídolos são sempre os nossos ídolos. Nós começamos uma história, nós demos sequência a uma história que eles começaram. Começaram lá em 52 com o Mauro, 58 com o Mauro, 62 com o Bellini, 70 Carlos Alberto, 94 Dunga, 2002 o Capitão Cafu. Nós demos sequência ao que esses grandes ídolos, esses grandes craques fizeram no futebol, né? Eles são valorizados sim, nós valorizamos sim muito os nossos craques, os nossos ídolos. Às vezes quando vocês cobram de alguns jogadores a presença deles em um velório ou porque não veio numa despedida, tem tantas coisas que vocês poderiam cobrar mais de um atleta do que ir em um velório, né? Às vezes vocês não perguntaram para os atletas por que eles não puderam ir ou se algum motivo eles têm. Tem muita gente que não entra em cemitério, tem muita gente que tem trauma quando entra em cemitério. Tem muita gente que entra em cemitério e vê pessoas queridas lá dentro que acaba passando mal. Então tudo vai ser respeitado, eu acho que tudo tem que ser respeitado. Todo mundo tem os seus motivos, mas o mais importante é que esses jogadores vão ficar eternos. Eles são eternos nas nossas vidas. O Pelé é eterno, o Carlos Alberto Torres é eterno, o Félix é eterno, o Roberto é eterno com aquela magia de jogar futebol da maneira que ele fez. Não vamos deixar isso ser maior do que foi esses grandes jogadores. O simples fato de algumas pessoas que não puderam vir no velório, não puderam ir prestar sua homenagem. Nós prestamos tanta homenagem para eles em vida, né? Que isso que eu acho que é o mais importante, o principal de tudo. Eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé nos 50 anos do Pelé, naquele jogo em Milão. Uma homenagem fantástica. O Roberto, eu tive a oportunidade de bater papo com ele algumas vezes, as poucas vezes que nós batemos papo com ele, o que eu aprendi, o que ele me ensinou foi coisa impressionante. Eu acho que esse que é o mais importante, é o momento de nós prestarmos aqui uma solidariedade a ele, dar um abraço à família, pedir que o Senhor abençoe toda a família e a vida vai continuar e eles vão ficar eternizados para sempre. Eles são os nossos ídolos, as nossas referências, as nossas maneiras de jogar futebol. Só não esquece que estamos sorteando 2 camisas da Seleção Brasileira. Para participar, tá fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas 2 lindas camisas que serão sorteadas sempre no início de cada mês na live aqui do canal. E aí, nação, o que vocês acharam de toda essa treta, hein? O Casagrande e o Neto pegaram muito no pé dos jogadores que foram pentacampeões mundiais em 2002 por não ter comparecido no velório do Pelé. Mas isso daí acaba sendo um pouco complicado, porque o Cafu, como disse na entrevista de hoje, estava lá no velório do Roberto Dinamite e também do Carlos Alberto Torres. Eu não vi o Neto e nem o Casagrande em nenhum dos 2 velórios. Inclusive, o Casagrande também não compareceu ao velório do Pelé, dando uma justificativa bastante incoerente. Com essa declaração, o Casagrande mostra certa incoerência sim, até porque se ele disse sentir mal indo ao velório de uma outra pessoa, por que não? Os pentacampeões mundiais não podem sentir o mesmo que ele. E o Neto, hein? É sempre muito polêmico, às vezes acerta em seus comentários e às vezes perde um pouquinho a mão. Ele criticou bastante os pentacampeões por não estar no velório do Pelé, mas ele também não estava no velório do Roberto Dinamite. E todo mundo sabe que o Neto tá de férias. Alguns jogadores falaram que não foram ao velório do Pelé porque também estavam de férias. E o Neto detonou essa atitude dos jogadores. Mas eu quero saber da opinião de vocês, hein? Bora botar fogo na discussão através dos comentários aqui embaixo do vídeo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu, até a próxima!